Hei de morar. Hei de morar. Hei de namorar. Hei de. Um dia hei de. Está reforçando ainda mais esse aspecto que alguns de vocês chamaram de atemporal, agora com um verbo. Não é mais só com um substantivo. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia hei de morar nas terras do sem fim. Que terras são essas terras? Terra do nunca, terra do mito, do imaginário. E, no entanto, Raul Bopp, como bom modernista, estava pensando numa realidade muito concreta. No Macunaíma, tem o Cavalcante Proença tem um livro chamado Roteiro de Macunaíma, que ele vai pegar palavra por palavra lá do Macunaíma e estudar de onde que ela veio, de onde que Mário de Andrade pegou. E ele vai provar que tudo que está escrito tem embasamento real. O personagem que ele fala foi o fulano que ele encontrou não sei aonde. E ele vai mostrando que tudo aquilo que parece ser uma invenção são encontros factuais, é a dita realidade falando na voz do escritor. O realismo mágico é muito real, mas é muito mágico também. Então, esse um dia é o dia que, primeiramente, o Cobra Norato vai encontrar com a filha da rainha Luzia. A viagem do Cobra Norato é para esse encontro acontecer. E aí, no final do poema, a gente vai ver que esse um dia é o encontro do Cobra Norato com a rainha Luzia. Mas a gente continua no mito. E aí a gente vai dizer assim, o que o Cobra Norato queria de fato encontrar? Aí a gente vai cotejar, por exemplo, essa frase com a vida do autor. Raul Bopp, gaúcho, que começou a fazer a faculdade de Direito, cadê a turma do Direito? E, assim, 2 anos depois, disse, não está bom essa faculdade aqui, não. Eu vou para o Rio de Janeiro terminar os meus estudos lá. Aí foi para o Rio. Se inscreveu lá na faculdade de Direito. Aí, não está bom essa faculdade de Direito, não. Eu vou lá para Belém, terminar o meu curso de Direito lá. E foi para Belém com o pretexto de fazer a faculdade de Direito, terminar a faculdade de Direito. E aí ele começou a ter esse contato com essa terra do sem fim, aonde ele realmente começa a dizer, parece que aqui sim eu estou encontrando o Brasil. Os modernistas tinham essa utopia, né, de que o Brasil verdadeiro é aquela porção de terras brasileiras em que os portugueses não tinham chegado, em que a dita civilização não tinha chegado, em que era mais puro. E, portanto, eles associavam esse verdadeiro Brasil às terras indígenas, por exemplo, os lugares das terras indígenas. Aqui, sim, é o Brasil verdadeiro, diziam alguns. Né? E o Raul Bopp, quando chegou em Belém, começou a passear pela Amazônia, aí disse, sim, agora sim, eu cheguei no Brasil verdadeiro. Né? E aí é facilmente notar que essa terra do sem fim, para o Norato do Bopp, é a Amazônia. Mas que Amazônia é essa? A Amazônia que Raul Bopp esteve lá, indo para Belém, por exemplo, e penetrando nas viagens lá na Amazônia,
É só essa a Amazônia? É uma Amazônia que tem uma linguagem própria. E qual é essa linguagem própria da Amazônia? Assim, quem fala amazonês? Porque é isso que o autor estava procurando. Aí ele consegue encontrar uma sintaxe cabocla, indígena, que vai não ser só uma moldura qualquer do seu livro, mas vai ser ela própria, só que no sentido literário. E aí a gente pode fazer alguns cotejamentos. O primeiro cotejamento já fizemos. Essa linguagem é uma linguagem que está se aproximando de um jeito de falar mítico. E não é de um jeito qualquer, é do jeito de falar dos mitos amazônicos. Portanto, essa terra, esse lugar, essa geografia é a Amazônia. Mas não é só a Amazônia, é a Amazônia selvagem, é a Amazônia indígena, é a Amazônia profunda. Mas não é só esse profundo. O que é? É a profunda nostalgia de não ter sido colonizado. É a profunda nostalgia de ter uma língua própria, que se teve, mas foi exterminada. É a profunda vontade de escavar essa língua e arrancá-la a qualquer custo. É um projeto literário. É uma criação de uma língua. Então, o Sem Fim passa de Amazônia a um projeto linguístico, a um projeto literário. A análise ofídica que eu estou fazendo vai fazendo esses cotejamentos, esses procedimentos, que vai passando de uma realidade concreta para uma realidade que a gente pode chamar de imaginária, mas que não é imaginária no sentido de uma invenção, não sei que lá, não sei que lá. É um desejo pulsando e criando maneiras de se realizar. É o desejo modernista querendo criar uma língua. E aí vai usando essas estratégias todas. O ponto que ancora a escrita ofídica tem um dos seus pilares nesse projeto de que todos os indigenistas abraçaram. Nós queremos uma língua nacional. E aí a gente vai tentando entender como é que eles criam essa língua. E como é que, para criar essas línguas, eles precisam das línguas indígenas. E como é que é essa transa das línguas indígenas com o português? É isso que a gente começa a ver. Eu diria para vocês, cheguem lá no Raul Bopp de novo, para ler e ver melhor, porque a gente só vai fazer uma passada rapidona. Né? E aí a gente chega no Macunaíma do Mário de Andrade. Eu estou pegando primeiro os modernistas, porque na minha tese eu parto deles para fazer aquilo que o Borges dizia, quando ele tem um conto chamado Kafka e seus precursores. E ele vai dizer assim, não são os precursores de Kafka que devem, que são, como é que se diz, alguém que tem uma dívida com alguém, assim, devedor, não é Kafka que é devedor dos autores que antecederam ele, e que ele leu, e que ajudaram eles a construir, mas são eles que devem a Kafka, porque Kafka, ao lê-los, ao torná-los presentes, fez com que eles fossem, por exemplo, conhecidos, lidos e vistos e tudo. Então, os precursores é que devem a Kafka. Né? E aí eu digo a mesma coisa do Mário de Andrade, quer dizer, quando ele pega, por exemplo, José de Alencar,
e vai escrever o Macunaíma à luz de José de Alencar. A primeira edição do Macunaíma é dedicada a José de Alencar. O que José de Alencar vai passar a dever a Mário de Andrade? E não o contrário. E aí, eu faço isso com o Raul Bopp, com o Cobra Norato e com o Macunaíma. Vou ler toda a história da literatura brasileira por meio do Macunaíma. E lá na minha tese, começo por ali. Assim. Aí vou relacionar José de Alencar com Macunaíma. Vou relacionar José de Anchieta com Macunaíma. E está lá super presente. Assim. A literatura brasileira, inclusive a que veio depois do Mário de Andrade, já está lá também. Não. Com Manuel Bandeira? Não. Manuel Bandeira, eu não cheguei lá, mas muito provavelmente ele tem algumas coisas que poderiam ser consideradas como escrita ofídica. Mas, assim, o Manuel Bandeira, como não é um indigenista, então seria difícil chegar nele também. Também. Passárgada é um pouco por aí também. Mas é também muito grego, né, o Passárgada. Até o nome dele já... Então, aí ontem eu falei que, como o Mário de Andrade, para escrever o Macunaíma, ele bebeu demais numa obra de um antropólogo alemão chamado... Você quer falar, Inês? Não, eu vou ficar aqui, quem quiser falar, como a gente está gravando, eu também falei ali, eu mesmo esqueci. A gente pode me levantar aqui, eu levo o microfone. Como eu disse, assim, o Mário de Andrade, para escrever Macunaíma, ele bebeu muito numa obra do Cook Grumbert, né, que chegou a ser acusado de fazer cópia dessa obra. E aí, o Mário de Andrade, assim, diretamente foi acusado por um antropólogo paraense chamado Raimundo de Moraes, que diz assim, na verdade, o Macunaíma é uma grande cópia do Cook Grumbert. Aí o Mário de Andrade escreve um artigo no Diário Nacional, em 20 de setembro de 1931, que vai dar uma dimensão muito interessante do processo criativo de Macunaíma. Que ele começa a dizer assim, o senhor, muito melhor do que eu, sabe o que são os rapisodos de todos os tempos. Sabe que os cantadores nordestinos, que são nossos rapisouros atuais, se servem dos mesmos processos dos cantadores da mais histórica antiguidade, da Índia, do Egito, da Palestina, da Grécia. Transportam integral e primariamente tudo o que escutam e leem para os seus poemas, se limitando a escolher entre o lido e o escutado e dar ritmo ao que escolhem para que caiba nas cantorias. Um Leandro, um Ataíde nordestinos, compram no primeiro sebo uma gramática, uma geografia ou um jornal do dia, compõem com isso um desafio de sabença ou um romance trágico de amor vivido em Recife. Isto é Macunaíma e esses sou eu. Foi lendo de fato o genial etnógrafo alemão, Cook Grumbert, que me veio a ideia de fazer do Macunaíma um herói, não do romance no sentido literário da palavra, mas do romance no sentido folclórico do termo. Como o senhor vê, não tenho mérito nenhum nisso, mas apenas circunstâncias ocasional de, num país onde todos dançam, nem Spix e Martins, nem... Quem que é esse aí que eu não sei? Nem Van der Steiner estão traduzidos. Eu dançar menos e curiosear nas bibliotecas, gastando o meu troco miudinho de alemão. Porém, Macunaíma era um ser apenas do extremo norte
E sucedia que a minha preocupação rapsódica era um bocado mais que esses limites. Ora, coincidindo essa preocupação com conhecer intimamente o T. Schauer, um Barbosa Rodrigues, um Hart, um Roquete Pinto, e mais umas 300 de cantadores do Brasil, do e do outro fui tirando tudo o que me interessava. Além de ajuntar na ação incidentes característicos vistos por mim, modismos, locuções, tradições ainda não registradas em livros, fórmulas sintáticas, processos de pontuação oral, de falas de índio, ou já brasileiras, temidas e refugadas pelos geniais escritores brasileiros da formosíssima língua portuguesa, copiei sim, meu querido defensor. O que me espanta e acho sublime de bondade é os maldizentes se esquecerem de tudo quanto sabem, restringindo a minha cópia Cook Grunberg, quando copiei todos, e até o senhor na cena da Buiuna. Confesso que copiei às vezes textualmente. Quer saber mesmo? Não só copiei os etnógrafos e os textos ameríndios, mas ainda, na Carta para as Incabiabas, que é um capítulo do Macunaíma, pus frases inteiras de Rui Barbosa, de Mário Barreto, dos cronistas portugueses coloniais, devastei a tão preciosa consolene língua dos colaboradores da revista de língua portuguesa. Isto era inevitável, pois que o meu, isto é, o herói de Cook Grunberg, estava com pretensões de escrever um português de lei. O senhor poderia me contradizer afirmando que no estudo etnográfico do alemão, Macunaíma jamais teria pretensões de escrever em um português de lei. Concordo, mas nem isso é invenção minha, pois que é uma pretensão copiada de 99% dos brasileiros alfabetizados. Enfim, sou obrigado a confessar de uma vez por todas, eu copiei o Brasil, ao menos naquela parte em que me interessava satirizar o Brasil por meio dele mesmo. Mas nem a ideia de satirizar é minha, pois já vem desde Gregório de Matos, puxa vida. Só me resta, pois, o acaso dos Cabrais, que por terem improvável acaso descoberto em provável primeiro lugar o Brasil pertence a Portugal. Meu nome está na capa de Macunaíma e ninguém poderá tirar. E aqui a gente coloca aquela discussão, né? Se Mário de Andrade apropriar do mito indígena, que mito ele está criando? Se não é mais indígena. O mito, por exemplo, da literatura brasileira. Está inventando um novo mito, está criando um novo original. Ele não é mais mito indígena, é outro mito. Mas para criar esse mito indígena, ele teve que usar os procedimentos indígenas. Ele está querendo inventar uma língua para a literatura brasileira. Ele está querendo inventar a literatura brasileira. Ele está querendo inventar o português do Brasil. Esse que é o mito. Então não dá para dizer assim, olha, Mário de Andrade sacaneou com o mito do Stolypunk. Ele não estava querendo fazer isso, ele estava querendo outro mito. Ele estava querendo inventar uma língua. As condições de possibilidade que ele encontrou para inventar uma língua são as línguas indígenas. As línguas indígenas são condição de possibilidade para o Brasil existir. Para a literatura existir, para essa academia existir. Essa é a minha tese. As línguas indígenas, o indigenismo assim conhecido, é a linhagem de escritores que quiseram fundar uma língua sem sair do português, dando uma dobra no português, dando um desvio, dando fora no português, inventando uma nova língua por meio do português.
Aí o português virou só um significante. O significado foi esvaziado. Virou só uma forma. E um pouco é isso que o Mário de Andrade está dizendo. Aqui a gente poderia fazer uma discussão muito bacana, filosófica, sobre cópia e original. Que desde Platão já se vem fazendo. Né? E que nos pós-estruturalistas a questão vai ficar séria porque Derrida ou Deleuze vai dizer assim, cópia? Por que cópia? Original? Onde que está original? Onde que eu posso encontrar o original? O que é o original? O papagaio que repete, que copia, ele está sendo original ou está sendo só repetidor? Mas é um mito que ele está contando aqui e que Mário de Andrade vai escrever essas linhas que é tal qual aquelas todas que a gente viu, mas com uma nova sintaxe, com uma nova, já propositalmente colocando um perspectivismo indígena, que o Cook Grumber anotando a fala dos índios Taulipang, né, os Taulipangues lá do norte do Brasil. Macunaíma disse ao seu irmão, o que faremos? Vamos roubar-lhe o anzol. Eu me transformarei, Macunaíma dizendo, num aimará, num peixe, né? E lhe roubarei o anzol. Quando ele me pegar e puxar para a terra, eu o enganarei. Quando ele me bater na cabeça, farei, e fingirei que estou morrendo. Quando ele me puxar para a terra, tu, meu irmão, lhe pedirás o peixe para comer. Eu me transformarei no maior aimará que existe. Então ele pulou na água, transformou-se num grande aimará e mordeu o anzol. O homem puxou o peixe para a terra, bateu-lhe na cabeça e o amará fez O homem tirou-lhe o anzol da sua boca. E aí o que o Mário de Andrade vai fazer? Então Macunaíma disse ao irmão, que vamos fazer agora? Vamos virar grilos e nos alojar no seu cesto. Transformaram-se em grilos, sentaram-se dentro do cesto e assim chegaram do outro lado, onde Macunaíma e Giguiê ainda hoje moram. O que está mostrando esse procedimento, tanto das anotações do Grumber, quanto a invenção que Mário de Andrade faz delas? Qual é o procedimento que aparece aí? O procedimento ofídico. É mágico, mas no procedimento concreto, assim, o que acontece na realidade, aos olhos de quem está vendo? Como é que essa magia acontece? Uma transformação, de repente, sou gente, vou virar amará para roubar o anzol. Eu fico pensando aqui, assim, eu quero roubar um anzol, para ter o anzol para pescar, eu depois, e para isso eu vou virar aimará. Ele vai me pescar, e eu vou roubar o anzol porque ele me pescou. É muito engraçado, é muito espirituoso, né? É muito... e é esse procedimento, porque o Mário de Andrade vai dizer, é isso que me interessa na língua indígena, é um movimento, é um devir, é uma maneira de fazer alguma coisa. Por detrás do tejubá, do regatão, vivia a árvore Disa Laura, legue, que dá todas as frutas, cajus, cajamangas, mangas, abacaxis, abacate, jabuticabas, graviolas, saputis, pupunhas, pitangas, guajiru, cheirando o sovaco de preto, todas as frutas e muito alta. Esse tom, esse sabor, né, essa dicção é profundamente indígena. E é profundamente brasileira, e é profundamente portuguesa, inclusive. E profundamente musical. Muitos comentários a gente podia fazer, mas vamos indo. Chama atenção, alguém disse musical, que é um ritmo que é profundamente indígena. Quando você vê os índios falando, é uma coisa assim.
É uma dicção, mais do que... E ela tem uma tese super interessante, que diz o seguinte: as línguas africanas em Salvador deixaram uma marca profunda, não tanto pelo vocabulário, vamos dizer assim, mas, sobretudo, por uma dicção, um jeito de falar, que mesmo que você não esteja falando uma palavra originariamente africana, o modo de falar uma palavra portuguesa ou italiana é africano. E a influência ficou mais no ritmo do que no conteúdo. No jeito, na ginga, né? Na maneira de pronunciar um determinado S. E é isso também que a gente pode observar em relação ao Brasil e ao português. É um sotaque indígena que também é o nosso. É um jeito de falar mais do que o que se está falando. É um significante mais do que um significado. É uma forma mais do que um conteúdo. E muitas vezes os nossos estudos não dão conta de inovar porque eles continuam pesquisando conteúdo. É o que eu digo lá para os historiadores da minha cidade que vão para as bibliotecas querer recompor a história da cidade. Eu disse: você nunca vai encontrar a história da cidade numa biblioteca. Vai lá para o bairro não sei o que lá, percorre aquela área ali você vai encontrar marcas que podem te levar a algumas pistas sobre a história da cidade. Vai lá na área não sei o que lá e olha aquele garapé ali. Ali está contando muito mais a história da cidade do que se você for para os livros. Você não vai encontrar nada. Você vai muito mais encontrar nas oralidades do que no que está escrito. Por falar no que está escrito, aí tem o padre José de Anchieta escrevendo. Olha aí essa dicção do Anchieta. Boa coisa é beber e até vomitar cauim. Isso é um padre falando. Isso é apreciadíssimo, isto se recomenda, isto é admirável. Dos que moram em Pernambuco, dos que moram em Arataguá, dos que moram em Ambuti, dos que moram nesta região, frequento Itaucaia, onde descanso, amo Itaoca. Ali vivem criaturas minhas, que acatam minhas ordens, os naturais de Jucurutu. Executo o que eu ordeno, como os habitantes de Manguari, os de além do Taquari e de Tapera creem em mim. É o Anhangá falando, né? É o diabo. Quando o diabo fala em Anchieta, o bicho pega, como diz o outro. Se você for olhar, não o que o diabo está falando, mas o que ele faz com a língua portuguesa, aí dá uma tese interessantíssima. A presença do demônio nos autos de Anchieta para observar o delírio da língua portuguesa. Escrita por um padre jesuítico do século XVI, doutrinado para catequizar os índios. É aquilo que eu já disse ontem. Mas quando ele se mete a fazer literatura, aí esse pensamento é desvairado assim. É claro que aqui eu estou fazendo um recorte, etc, etc. Pois bem, a escrita ofídica observa mais a dicção, mais a música, mais o sotaque do que propriamente aquilo que está sendo dito. É uma análise que tenta ver os rastros da oralidade na coisa escrita. Aquilo que não pode ser escrito e que só pode ser escrito depois, quando é escrito, como nós vamos ver amanhã, a partir de amanhã, nos livros dos índios, o que acontece?
acontece o que eu defendo da minha tese, uma paixão pelo oral. Não mais pelo real, mas pelo oral. O que é uma paixão pelo oral? E aqui também tem uma tese interessante. Para criar uma nova língua, para fazer o português delirar, para fazer uma literatura nacional, os escritores de indigenistas tiveram que escrever a oralidade. Eles tiveram que dar jeito de escrever uma dicção, um lugar de enunciação. E, portanto, se eles repetem a palavra que todos os outros repetem, mas a dicção já não é a mesma, a frase já não é a mesma. E aquela palavra que é tão comum, ela delira porque ela já está em outro contexto, em outro ambiente sonoro. A paisagem é importante, por exemplo, nessa dicção. Por isso que quando a gente pega esses indigenistas, parece cantar. O José de Alencar, não sei se eu trouxe alguma coisa aqui. Aqui é uma explicação sobre aquele poema do Anchieta. Festa de São Lourenço é o nome do... A famosa Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel. Macunaíma, herói da nossa gente. O que uma coisa tem a ver com a outra? Iracema, a virgem dos lábios de mel. Macunaíma, o herói da nossa gente. Que procedimentos são parecidos? Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Iracema. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Iracoera, que a Índia Tapunhumas pariu uma criança feia. Quais são as afinidades eletivas que vocês observam aí? Sendo que um está falando de Iracema, as virgens do lábio de mel, e o outro está falando de uma Macunaíma, um índio feio, raquítico. Por que que esses procedimentos se aproximam? Que visada ofídica se pode fazer? Eu poderia fazer, como estou dizendo aqui, né, muitos comentários, não estou querendo me livrar deles, mas eu estou querendo deixar essa questão mesmo aqui. Que quando a gente for trabalhar com os livros, a gente vai entendê-las muito mais do que se eu estiver explicando aqui. Mas, de qualquer forma, a pista para entendê-la é de que nessa dicção, nessa abordagem ofídica, a oralidade conta. A música conta. O ritmo conta. O lugar da enunciação conta. É questão da transformação. Igual quando eles lá no texto, no princípio do texto, que se transformaram em grilos, entraram no cesto. Eu faço um paralelo com aquilo. E entro com a musicalidade, conforme você mesmo já falou aí. Tem que ter ritmo, tem que ter música, tem que ser musical. Então, isso é uma produção, né, de estudantes da escola Florestan Fernandes, e o tema que a gente teve esse ano da Mostra de Cultura Africana Brasileira foi os povos indígenas. E a gente um pouco experimentou trabalhar com a temática, claro que teve uma pesquisa e tal, mas essa coisa da fruição também, né, deles terem uma produção artística, os estudantes. Então, dentro da temática, esse grupo estava pesquisando a infância indígena, e aí eles tiveram uma liberdade um pouco para trazer essas representações. Então, isso é uma pintura, um desenho primeiro eles desenharam com lápis, uma pintura feita por 2 estudantes, uma menina e um menino de 11 anos lá da escola. Aí do que eles queriam representar, do que eles viram, eles estavam estudando os povos Xacteabá e Pataxó.
Eu sou um tapuio gentil, minha mãe valorosa tupi. Na mata não sinto frieza, minha mãe é gentil aqui. Quando o branco chegou nesta terra, o Monte Pascoal ele viu. Fez a tinta do pau cor de brasa, fez a tinta e escreveu o nome do Brasil. Pataxó estava nessa hora, ele conta, ele escreve, ele viu. Por isso que ele comemora o dia 19 de abril. Todos índios é filho desta terra, todos nós somos filhos de Tupã. Somos nós os primeiros brasileiros, somos nós os filhos de Anhã. É enunciada, né? Os lugares de produção, essa coisa toda. Mas ao me apropriar dela, ao fazer ela dançar, ao fazer ela fazer parte do meu corpo, ao fazer ela cantar junto comigo, o que aconteceu com ela? Oi? Passou, tipo assim, a ter mais vida. O que mais? O que isso tem a ver com os procedimentos modernistas, por exemplo? Com a escrita ofídica? Pode ser também uma reinterpretação, dar uma nova significação a uma coisa, não? Mantendo as ligações com ela também. Vamos passar para o Oswald de Andrade. Ele tem um famoso poema, um livro chamado Poemas para o Brasil, onde tem esse poema, por exemplo. Quelê Tutu. Dá uma lida normal. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, pelas espáduas, e suas vergonhas não tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Agora performativa um pouco. Eu? essa mesma, assim, declama, tipo assim. Se você quiser ficar em pé, vem pra cá, fazer alguma coisa. Pensar. Isso aí é uma leitura dramática, né? Eram 3 ou 4 moças e bem gentis. Vergonha, né? Tô com vergonha. Alguém quer fazer isso? Olha, eu apostaria que vocês estão querendo. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. O que lembra isso? Pero Vaz de Caminha. É um trecho literal da carta de Pero Vaz de Caminha, que o Oswald de Andrade tirou de lá, colocou no livro dele tal como tal. Mas o que acontece com essa apropriação? Saindo da carta do Pero
e indo para o livro do Oswaldo. A mesma frase. Literal. O processo que Duchamp fez com o mictório, tirou o mictório do banheiro e levou para o museu, é o mesmo mictório. Ele não mudou a forma do mictório, mas o lugar para onde o mictório foi, como se saísse do banheiro e fosse para a sala, muda não só a forma imutável do mictório, mas toda a sua função também. E aí, esse gesto pega uma forma e performa. É esse que é um procedimento ofídico muito comum entre os modernistas. Eles arrancam, extraem um trecho, por exemplo, da carta de Caminha, da carta não sei de que lá, da carta do padre não sei de que lá. Devora. Antropofagiza. E aí a mesma coisa esvazia completamente o seu sentido, a sua função. É isso que eles fazem com o português. Eles falam a mesma palavra, mas com um significado completamente esvaziado. Que é um procedimento dos colonizados. O antropólogo Eduardo Viveiro de Castro tem um livro chamado A Inconstância da Alma Selvagem. E ele tem um artigo que vai dizer assim, que os jesuítas se queixavam que os índios, quando eram catequizados, diziam que acreditavam em Deus, que rogavam pela Virgem Maria, e que faziam tudo o contrário. E que bastava os padres virar de costa, o índio já estava adorando o Anhangá, já estava de novo bebendo os cauim dele, essa coisa toda. Aí o padre Antônio Vieira, escrevendo para os seus superiores, diz: essa inconstância da alma selvagem deixa a gente louquinho, porque uma hora eles dizem que é isso e vão fazer totalmente o contrário. É esse procedimento que o Oswaldo está fazendo, e é esse procedimento que muitos fizeram com a imposição da língua. Tudo bem, eu tenho que falar português? Eu vou falar português, mas essa palavra que em português significa isso, vai significar o contrário dela. Eu vou significar ela de outro jeito. Os sincretismos também fazem isso, é um desvio, sabe? Fica só o significante, mas o significado está furado. É outro. Esse é um procedimento que, por exemplo, o Guimarães Rosa, no Meu Tio Iauaretê, vocês conhecem essa novela? Guimarães Rosa, nas primeiras histórias, tem um conto chamado Meu Tio Iauaretê. E esse conto é mais ou menos isso. Assim. Tem sempre um doutor, né? Guimarães Rosa tem sempre um doutor que vai ouvir o povo. E esse doutor soube que, num determinado sítio, morava um caçador de onça, sozinho. E ele queria ir conhecer esse caçador de onça para ouvir as histórias, para anotar as histórias, etc. Né? Aí ele chega lá com esse caçador de onça e começa a ter uma surpresa absurda que o conto vai relatar, e mais do que relatar, vai encenar. A linguagem vai virar o próprio onceiro que virou onça. A linguagem vai virar onça. E isso a gente pode observar no próprio nome do onceiro, que, segundo o que eu escrevi lá na tese, só para ter uma noção do que vai acontecer com o nome dele, é isso aqui. Essa situação pode ser observada a partir do que acontece com o nome do protagonista do conto. Esse foi levado pela
pelo pai a pia batismal, de onde saiu com o nome português e cristão Antônio de Jesus, que muitos conheciam como Tonico. Mas ele mesmo preferia se chamar com o nome que lhe havia dado a mãe, Baruriquirepa. Disso ninguém sabia, por isto o rebatizaram com o nome do sítio onde, em dado momento, ele foi viver, Mucuconzo. Mas, e agora? Pois que ele vivia em lugar distante de qualquer outro conhecido, qual era o mesmo nome dele? Agora não tenho nome nenhum, não careço. Quando ele vai perguntar o nome do onceiro, ele diz, não tem nome nenhum, não careço. E quando ele vai contar a história da namorada dele, é uma coisa impressionante. Ele se apaixona por uma onça e começa a viver com a onça. A onça chega... E aqui eu me lembro de uma história, ontem eu falei a história do Chavico, o caçador, que ele conta uma história de onça, que é um pouco parecido com esse do onceiro. O Chavico conta o seguinte, estava ele lá no mato, a onça rosnou, ele pegou a espingarda e se preparou. Quando ele viu que não tinha nenhum cartucho na espingarda, ele disse, e agora? E a onça se aproximando cada vez mais, ele disse, o que eu vou fazer? Aí ele largou a espingarda, tirou a roupa, se fingiu de morto. E deitou, ficou imóvel. Aí a onça chegou e começou a lamber o pé dele. Começou a lamber o pé e a língua foi subindo para a perna. Foi chegando aqui e foi tocando nas partes íntimas do pescador. E foi lambendo. E o Chavico começou a ficar excitado. E a onça não parava de lamber. E ele foi ficando excitado e começou a ter que se movimentar. E quando a onça percebeu que estava diante de alguém morto mesmo, ela foi embora. E aí o Chavico gritou, volta aqui, meu amor. Um pouco é isso aí que aconteceu também com o conto do Guimarães Rosa. Mas esse conto é talvez a realização mais completa daquilo que a gente pode chamar de língua ofídica, da língua da cobra, da língua da onça. Porque, na verdade, não é mais nem o português, nem qualquer outra coisa que vai estar falando nesse conto. É a própria onça. São grunhidos, são rugidos, são onomatopeias. O conto vai devorando a língua, ele vai criando só sonoridades, ele vai criando só rastros, até o onceiro começar a dar o bote no doutor. E o doutor, que tinha uma arma, dá um tiro no onceiro, porque senão ele seria comido, devorado, em todos os sentidos, não só daquele do Chavico. Aconselharia vocês voltarem esse conto para ver uma língua cobra, uma língua onça acabada. Isto é, uma língua... esse é o efeito que a aproximação de uma língua nativa faz com o português. Come, devora, como a cobra faz com suas vítimas, como a onça faz. Isso aqui aparece também nos Órfãos do Eldorado, do Ratum, do Milton Ratum, escritor amazonense. Isso aqui... Órfãos do Eldorado. Mas a referência mais importante encontra-se na construção de um dos personagens centrais da narrativa, que contracena com Arminto, em sua viagem pelo imaginário exuberante do rio. Aliás, tal exuberância já vem marcada no nome da personagem Dinaura, que depois de ter encantado Arminto, desaparece, deixando-o totalmente seduzida por uma espera sem fim. Dela, talvez se possa dizer,
O Quevei dizia a respeito de uma misteriosa mulher que aparece no final do livro de Mário de Andrade. A moça não era moça, não. Era uma Uiara. Essa personagem de Naura dos Órfãos do Eldorado é, na verdade, uma entidade por quem os homens se apaixonam loucamente. Isso aí é profundamente ofídico e profundamente indígena. Dinaura tem essa aura de Iuara que era. Isso já é a minha escrita. É um pouco esse ritmo que eu imprimo, assim, meio poética, é uma prosa bem poética a minha tese, modéstia à parte. Dinaura tem essa aura de Iuara que era, como veremos. Ou, se olhado pelos olhos da cobra, Dinaura devolve ainda mais o olhar que não podemos evitar. No porto de Vila Bela, alguém espalhou que a órfã Dinaura era uma cobra sucuri que ia me devorar e depois me arrastar para uma cidade no fundo do rio. Isso é um romance de um autor consagrado escrevendo no século XXI para dizer que essa vertente continua viva e poderosa. Um outro livro também que eu falava ontem é da Ana Miranda, Yuxin. Yuxin é uma entidade vital da etnia Kaxinawá. É o nome que os Kaxinawá, os índios lá do Acre, na fronteira com o Peru, dão para aquilo que é uma força que anima qualquer coisa. Tudo tem Yuxin. Alguns, porém, mais poderosos do que o outro. A Ana Miranda vai fazer um livro todo assim, ó. E aí você poderia seguir indefinidamente. Quantas horas nós temos? Então, vamos abrir agora para a pergunta, mas antes de abrir para a pergunta, eu queria chamar a Patrícia aqui para ela falar um pouco dessa experiência, que, como eu estava dizendo antes para a turma que chegou, é uma das experiências mais interessantes que eu vi de como traduzir em linguagem para criança, para estudante, para menino, conceitos complexos da cultura indígena, apresentando em formas gráficas, em formas de dança, em formas de material escolar, né? E que vai gerando isso aqui a Patrícia trouxe para mim dar, que eu vou usar nas performances. Isso aqui que eu já estou fazendo vai ser bem usada para isso. Mas lá era a escola inteira que estava cheia de coisas, de objetos, as salas. E depois também teve uma parte de danças, teve até um desfile de moda, né? De maneira muito exuberante, muito legal mesmo. E aí eu queria que a Patrícia contasse um pouco e que a gente tentasse fazer, não perder o fio da meada, porque não é diferente nada do que aquilo que a gente está fazendo. Aliás, recebe uma potência ainda maior, porque se essa literatura que está sendo ensinada na escola obrigatoriamente, a gente tem que ler Mário de Andrade, a gente tem que ler Oswald de Andrade, o que as escolas estão fazendo com isso? O que elas estão ensinando sobre a língua de Macunaíma? Essa língua imoral, essa língua do índio que fala muita bobagem. O que elas estão dizendo? O que nós, educadores, estamos fazendo com isso? Então, para a gente encerrar esse primeiro ciclo de questões de ontem e de hoje, porque amanhã a gente vai começar a trabalhar com os livros dos índios, e isso prossegue, mas de uma outra maneira,
eu queria colocar também essa questão, didático-pedagógica e política no jogo das nossas elucubrações teóricas e literárias, né? E aí a Patrícia vai rapidamente contar um pouco essa experiência da escola e aí a gente abre discussão para a gente conversar sobre o que a gente está falando isso. Adianto também que essas questões que eu estou levantando aqui, se vocês quiserem aprofundar, a minha tese de doutorado está na internet e ela aprofunda de maneira modéstia à parte, de novo, muito complexa e bastante acessível ao mesmo tempo, né? Uma linguagem que é possível de entender, de dia de semana também. Antes da Patrícia começar, dá sua endereço da sua tese? Tem www. Então, vocês acham, pelo nome, A Cobra e os Poetas, uma mirada selvagem na literatura brasileira. Só botar lá no Google, já aparece. A Cobra e os Poetas, uma mirada selvagem na literatura brasileira. Ela está na biblioteca virtual da UFMG. Quem se interessar por ela, ela não está toda, porque vai ser publicada, mas quem se interessar por ela, é só me dar um toque que eu mando ela completa. De alguém de vocês que estiverem por aqui. Tá? Boa noite. Pode passar. Boa noite, então, gente. Eu sou professora da escola, Florestan Fernandes, é uma escola da rede pública de BH. Da rede pública de BH e no bairro Solimões. A escola já tem uma tradição, e a gente diz que é uma prática já institucionalizada, porque já faz parte do projeto da escola, a inserção da temática africana e afro-brasileira no currículo. Todos sabem que tem uma lei, né, que alterou a Lei de Direitos e Base, que obriga as escolas de todo o país a tratar dessa cultura, e tem uma outra lei complementar, que é a 11.645, que também torna obrigatório o ensino da cultura indígena, história e cultura indígena na escola. E a gente vem institucionalizando isso a partir de um trabalho que começa sempre no início do ano e pega todas as disciplinas, todos os anos, todas as idades. Então, a gente tem, dentro da escola, crianças de 6 a 15 anos, mas a gente tem uma unidade de educação infantil vinculada que tem crianças de 0 a 5 anos. Então, do 0 aos 15 anos, todos trabalham com a temática da cultura africana e afro-brasileira, que culmina no que a gente chama de mostra de cultura africana e afro-brasileira. Desde 2015, a gente vem trazendo uma mostra temática, porque os temas eram variados, mas acabou com um certo tempo eles se tornaram repetitivos. Em 2015, a gente traz a questão quilombola, então toda escola vai estudar a questão quilombola. Em 2016, direito à liberdade religiosa, com ênfase nas religiões de matriz africana. E 2017, povos indígenas, conhecer para respeitar e valorizar, que culminou nessa amostra. A gente fez um planejamento que envolve formação dos professores, funcionários, etc. O Mário Geraldo foi um dos nossos formadores, Josilei, que é professor lá da Faculdade de Educação e que trabalha com a formação intercultural indígena, dos professores indígenas, também participou dessa formação. E a gente optou por fazer um trabalho de pesquisa, pensando temas, de uma forma geral, de acordo com a faixa etária. Dentro disso, as crianças pequenas trabalham uma variedade de coisas, desde rituais, símbolos, a própria literatura, os mitos, um pouco mais da cultura, e a gente tentou pensar que a gente não queria uma coisa generalizada, generalista assim, povos indígenas de uma forma geral, mas que ao escolher um subtema, que escolhesse uma ou mais etnias, para um pouco desfazer essa ideia de que os povos indígenas são todos iguais. Eles já tinham recebido, a escola já tinha recebido a visita
de lideranças indígenas, de professores indígenas dos Machacalis, Pataxó, Xaquirabá, Guarani, no começo do ano. Depois eles voltaram no segundo semestre. Eles fizeram oficina com os estudantes, uma série de rodas de conversa. Então, eles já tinham percebido que aquele estereótipo do índio, do cabelo liso, né, todo caracterizado, pintado, fugia ao que eles tinham visto ali. Havia uma diversidade, né, dentro do que a gente estava chamando de povos indígenas, e um pouco para romper com essa ideia, a gente tentou trabalhar e vincular sempre a uma etnia ou várias etnias. E assim, dentro do ensino fundamental, as crianças menores, de 6 a 10 anos, a escola fez a opção de trabalhar com a literatura, porque eles estão na fase de alfabetização e letramento, e aí a gente resolveu, pode ir passando isso aí, vai passando para vocês verem as imagens à medida que eu estou falando, porque é muita imagem. Isso aí foi a abertura da mostra que aconteceu no sábado passado, né? E aí, com essas crianças, então, a opção foi pela literatura. Cada grupo de professores escolheu um determinado livro de escrita indígena, de escritores indígenas. A gente tentou fazer esse caminho e trabalhou leitura, produção coletiva de texto, que trabalhou com essas artes gráficas, com confeitura de livro. Tem um material aqui, que são essas produções aqui também. Então, não fica só com a literatura, ela extravasa a literatura, a produção escrita, a produção oral também, porque eles falam, eles participaram de rodas de conversa, eles fizeram desenhos, mas extrapolou para uma parte artística também. E, já com os adolescentes, a gente dividiu por subtemas, um deles foi a infância, dentro da infância, a questão da educação, o trabalho, a cultura. Um outro grupo trabalhou com as tecnologias, então a produção da vida pelos povos indígenas, as questões políticas. Então, teve grupo que fez uma apresentação belíssima sobre a questão do massacre dos povos indígenas, de uma certa forma, dessa questão da terra. Um outro grupo trabalhou com corporeidade indígena, então vieram temas da sexualidade, as questões de gênero, da saúde, as pinturas corporais. E aí vocês vão vendo essas produções que estão acontecendo aí. E nesse trabalho de pesquisa, que durou praticamente o ano inteiro, para fazer o que a gente chama que era os produtos, entre aspas, né, essas intervenções para a amostra, a gente se organizou. Então, a partir das pesquisas, eles foram produzindo o que eles achavam mais interessante de produzir para mostrar. Além de falar do trabalho que eles fizeram da pesquisa, eles fizeram essas produções artísticas. Então, teve várias produções, pinturas, quadros, desenhos, os grafismos mesmo. Teve sala que eles fizeram uma tenda e ali dentro eles puseram o calendário socioambiental, essa questão mesmo política. Então, teve um grupo que fez uma homenagem aos povos indígenas que tombaram na luta. Então, fizeram uma intervenção também teatral sobre isso. Na questão das pinturas corporais, eles fizeram a pesquisa dos grafistas, transformaram isso em desenhos e também reproduziram as pinturas no dia da amostra nas pessoas que queriam, né? Fizeram as pinturas lá em quem queria, produzindo a tinta do jeito que eles pesquisaram, a tinta de carvão, a tinta de urucum, a tinta de cal, a tinta com os produtos mesmos, né? Então, teve um investimento forte de que eles precisavam não só estudar teoricamente as coisas, mas que eles precisavam experimentar. Experimentar para a gente era colocar a mão na massa. Mesmo que muita gente ficou com medo, os próximos professores, isso não sai coisas bonitas, essa coisa do medo, né, que tem que ter uma perfeição que eu acho que não existe, as produções ficaram lindas, né? Na questão do desfile, o grupo tinha que apresentar uma intervenção artística, então é um grupo só de meninas, começaram a querer fazer uma dança, depois do teatro, depois elas viram que existe um desfile de moda indígena de fato, feito pelos próprios povos indígenas. Aí elas fizeram a pesquisa desse desfile, da confecção das roupas. Isso não vai ter aí, que essas fotos do desfile não aparecem ele não. E elas foram confeccionando as roupas, né, com tecidos, principalmente de algodão, de juta, semente, pintaram, tingiram, e elas mesmas fabricaram as roupas e no dia da amostra elas desfilaram. Desfilaram pintadas, escolheram as pinturas. Então, assim, na verdade, toda vez que a gente traz um tema diferente para trabalhar na escola, sempre causa uma tensão e um medo pela novidade, porque a recorrência do estudo com a cultura indígena
Geralmente, com criança pequena, pintava criança no dia do índio. Ela saía fantasiada de dia do índio, cantando aquelas musiquinhas que a gente sabe que não tem nada de produção indígena mesmo. Ou dos estudos indígenas dentro do currículo, que é a história, etc. Né? Então, quando a gente se propôs a se debruçar de fato para perceber essa diversidade, saiu essa diversidade toda que foi essa amostra. Né? E como que eles conseguiram se apropriar, inclusive, das dúvidas que eles traziam. Então, o grupo que trabalhou corporeidade, a questão que eles colocaram é: existe a questão da homossexualidade nos povos indígenas? Foi a questão que eles trouxeram. E aí eles levaram isso adiante. Na questão de gênero, eles foram pesquisar a questão da questão da sexualidade, eles foram pesquisar as questões das iniciações. Tinha uma questão que era: por que eles têm, alguns povos indígenas têm os olhos puxados, o cabelo liso, que parece japonês, que ou parece chinês? Aí foram pesquisar as origens, né? Por que eles têm essas características físicas? Então, assim, foi tanto um processo que eu vou dizer que é acadêmico, mas foi um processo cultural, artístico, e muito instigada pelo Mário também, porque ele sempre falava assim: vamos tentar pensar isso no campo da arte também, dessa produção artística, né? Vamos tentar ousar ao levar essas questões para ver como é que é. Então, foi uma experimentação, mas a gente avalia que foi uma experimentação bacana. Eles gostaram muito, eles vibraram. A escola, o Mário estava lá na mostra, ele viu que a escola estava cheia, as pessoas prestigiaram, visitaram as salas. Eu acho que, de uma certa forma, deu uma outra guinada, que a escola já inova muito na questão curricular, mas trazendo dessa forma, eu acho que isso fortaleceu um pouco essa continuidade do trabalho que a gente tem, com essas temáticas que, normalmente, muitas escolas têm um pouco mais de dificuldade de tornar institucionalizadas, né? Porque vira uma coisa assim: vamos trabalhar no dia do índio, no dia da consciência negra, é como se fosse um evento. Como a nossa escola já deu um passo à frente, não ser só um evento, é uma coisa que está lá, colocada de fato no currículo, e que todas as pessoas da escola participam dos momentos de formação, não são só os professores, mas os funcionários também participam, e as outras pessoas que estão envolvidas com a escola participam. A gente, de uma certa forma, vai criando uma metodologia, né? A gente pode dizer isso hoje, que nós estamos nessa tentativa da experiência, nessas coisas das experimentações, nós estamos criando uma metodologia para o trabalho com a diversidade, de uma forma geral, mas especificamente com a cultura africana, afro-brasileira e cultura indígena. E aí, vocês viram que teve um foco muito forte na literatura também. Essas produções artísticas, elas brincaram um pouco, né, com tudo que tinha. Então, é o refazer, é o transformar o que tinha à disposição, os objetos que tinham, trazendo os desenhos, a pintura, essa tentativa da linguagem. Então, tem livros aqui que foram escritos por eles, livrinhos assim, que foram esses aqui. Pode? A partir de uma história, de um livro ou de um conto, eles também fizeram as suas próprias histórias, com seus desenhos livres, fugindo um pouco daquele desenho pronto para colorir, né, daquela coisa toda. É isso. Amanhã vai vir uma professora de lá também, mas da UMEI, da parte que trabalha com as crianças, para mostrar alguns livros que as crianças fizeram e que tem uma incrível semelhança com os livros indígenas. Então, vamos abrir para discussão, para conversa, as questões, as dúvidas. Eu primeiro, né, nem questão, eu acho que queria falar uma coisa só de realmente o que você falou, né? Assim, eu não conhecia e nunca ouvi falar nenhum trabalho com essa metodologia tão intenso, tão sério, tão profundo. Parabéns. Fico feliz que tenha uma escola que encare. Parabéns mesmo. Sim.
Então, é porque eu fiquei assim, pensando nesse procedimento do antropofágico mesmo, do projeto de antropofagia, e que você mostrou de alguma forma nessa forma como o próprio Mário vai fazer essa resposta a essa crítica que foi colocada para ele. Pronto, copiei mesmo, mas quase como se ele estivesse assumindo que ele tivesse devorado, né? Se alimentar de todo mundo para produzir algo novo, que era alguma coisa bem própria da antropofagia. A minha questão é, em que medida a escrita ofídica, ou a cobra, o conceito de cobra que você estava trazendo, em que medida ele se aproxima dos procedimentos antropofágicos? Sabe, eu fiquei achando que eles, de alguma forma, estão fazendo parte do mesmo caldo. Assim, eu não soube diferenciar muito bem o que talvez fosse específico da escrita ofídica, que se desviasse do procedimento antropofágico, o que faz da escrita ofídica algo de diferente do procedimento antropofágico. Assim, eu fiquei com essa questão, não sei se ficou claro também. Eu tenho um poeminha, na verdade é um verso só, que é o seguinte, vou começar a responder essa questão por esse verso. O verso diz assim: viva a vida. Aí vocês vão repetir comigo. Viva a vida. Viva a vida. Viva quem come. Viva quem é comida. Viva quem come, viva quem é comida. O procedimento antropofágico, nessa perspectiva da cobra, dá um viva a quem come, mas dá um viva também a quem é comida. O perspectivismo, na lógica do Viveiro de Castro, ele vai dizer assim: o que é esse perspectivismo? Não é dizer que tudo é perspectivado, isto é, tudo depende de um ponto de vista. Mas ele vai dizer, é o ponto de vista é que determina o que é a coisa, e não o contrário. O procedimento modernista queria criar uma língua portuguesa, uma língua brasileira, e devorou o português por isso. O procedimento ofídico, ele não quer criar ou defender a existência de uma língua. Ele quer dizer assim, existe uma força que constitui essa terra que a gente chama Brasil. Existe uma força que circula na língua portuguesa falada no Brasil. Existe uma força que a gente pode chamar de ritmo, de potência, de dicção, de lugar de enunciação, em que o que você fizer com ela só a potencializa mais. O grau de resistência é proporcional à dominação. Enquanto que, para o projeto modernista, a língua portuguesa era uma questão real. Essa língua vai ter que existir de qualquer jeito. O Guimarães Rosa tem um personagem como é que é o nome do conto? A Hora e a Vez, de Augusto Madraga. Augusto Madraga é um cangaceiro que, de repente, é traído e ele começa a ser apunhalado numa das batalhas lá. E esse cangaceiro era profundamente religioso. E na hora que ele está morrendo, ele diz assim, eu vou para o céu, nem que seja a porrete. É só para dizer, essa língua vai ter que existir, nem que seja a porrete. E o projeto modernista era um projeto politicamente articulado. Ele devorava mesmo as coisas. Na lógica ofídica, não existe mais esse devoramento nesse sentido. Porque quem é devorado vai comer por dentro. Porque ele vai comer por ter sido comido.
é uma questão muito mais interna. É aquilo que eu dizia assim, é pegar uma forma que é dar facada por dentro. Você vai fazer delirar, porque, como nos mitos indígenas, se você comer o jabuti errado, o jabuti vai gritar na sua barriga, dizendo que ele foi comido errado. E ele pode te matar. Não é uma realidade no sentido, essa língua nunca vai existir. Vai existir uma força que vai fazer essa língua um diabo. A cobra trabalha com o devir. Ela é mais uma entidade do que uma identidade. E o projeto, ele está muito preocupado com a identidade nacional brasileira, com o ser, enfim. A escrita ofídica está na lógica do devir. Está na lógica do movimento, está na lógica do desvio, está na lógica daquilo que só pode ser pensado não como uma lógica, mas como uma lógica da lógica. É uma meta-linguagem, é uma meta. E aí, concretamente, quando eu vou fazer uma análise sobre o poema que a gente viu do Oswaldo de Andrade, eu não quero simplesmente dizer que esse deslocamento que Oswaldo de Andrade fez o poema, a carta de Caminha, ser outra coisa. É também isso. Mas é muito mais do que isso. É que, antes de Caminha escrever, e depois que ele já escreveu a carta, essa carta já tinha sido escrita. Isso que Caminha diz, já foi dito. Já esteve dito e será sempre dito. É uma força que a terra emana, que a cultura emana. E aquilo que ele diz em português é só uma constatação, não tanto de uma realidade, mas de uma força, de uma energia, de uma potência que é da cultura, mas é também da terra, é também uma topografia. Sabe? Aí eu estou falando que esse procedimento ofídico, ele está só potencializando uma energia, uma força que antes da coisa existir e depois que ela morrer, continua existindo. É nesse sentido que os índios falam do que é o espírito. O espírito do canto, por exemplo. Então, é uma tentativa de aproximar mais ainda de um perspectivismo indígena do que, por exemplo, o projeto modernista, que era de criar uma nova língua. Os índios vão dizer assim, eu nem língua quero. Assim, os espíritos nem língua têm. Embora eles, para se apresentarem, têm que falar, têm que escrever, têm que dizer. Mas é essa força, é essa energia que emana de uma cultura e de uma terra, que é o grande lance. Assim. É isso que eu tenho que ver na escrita. É isso, por isso que eu digo assim, aquilo que os índios estão escrevendo nos livros, como a gente vai ver, eles sempre fizeram na pedra. Eles sempre fizeram na paisagem. Agora, como o suporte é outro, vai mudar certos procedimentos também. Mas a gente não está à procura de uma identidade mais. A gente está à procura de uma entidade, de uma força. De uma, não é mais saber o que é o brasileiro, não. O que é ser índio, não. É que tem alguma coisa que caracteriza isso eticamente, poeticamente, é isso que me interessa. Por isso que eu digo mais, que essa perspectiva é mais artística, é mais de artista do que de teórico da literatura, por exemplo. Porque ela não tem consistência teórica nesse sentido. Ela é só um perspectivismo. Ela é só uma maneira de pensar alguma coisa que está na vertente com as artes contemporâneas. O que a arte contemporânea diz? A arte contemporânea não está querendo mais representar nada. Ela está querendo criar uma nova realidade. Assim, presentificar já as coisas. Complexo isso. Confesso que é um papo cabeça isso aqui, assim, né? Mas um pouco por aí, assim. O projeto modernista é moderno, a escrita ofídica é pós-moderna.
tem um pós ali, que a gente pode dizer tem uma dobra ali, que a gente pode dizer que tem um desvio ali do projeto modernista. Né? Não sei se te respondi um pouco, desculpe as limitações da minha resposta, mas... Alguma pergunta mais? É o seguinte, eu queria saber como é que identifica essa identidade. Eu achei esse negócio muito profundo, muito complexo. Né? E eu achei também o seguinte, que há poucos escritores brasileiros aderem a esse projeto. São muito poucos, né? Muito poucos. Tem que ser maior, né? Tem que crescer, porque a cultura indígena, como é a afro-brasileira, é fantástica, é enorme. É um campo muito grande para ser explorado, né? Rico demais, né? Eu acho que os escritores brasileiros eles estão muito apagados em relação a esse projeto que você acaba de nos explanar. Mas eu estou falando deles. Acho um pouco. Essa linhagem é forte, desde o início dela até agora. Ela perpassa toda a literatura brasileira. Toda. Aliás, aquilo que a gente pode chamar de literatura brasileira é exatamente ela. O problema é que a gente não estuda esses escritores nessa perspectiva que eu estou levantando. Assim, geralmente não se estuda assim. Mas vamos anotar aqui. José de Anchieta, José de Alencar, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Você está pegando os marcos, e eu poderia enumerar vários assim, né, que eu não falei. É o suprassumo da literatura brasileira. Darcy Ribeiro é forte. É a linhagem mais forte da literatura brasileira. Com certeza. Mas vamos insistir na questão. Como é que é seu nome mesmo? Marcos, né? Nessa diferenciação entre a escrita ofídica e o projeto antropofágico. Quem poderia falar um pouco mais sobre isso? Você mesmo, Marcos, se quiser falar ainda. Difícil. Você fala de escrita ofídica, escrita só literatura. Qual é o relacionamento dessa força que você fala com a língua falada? Porque, em princípio, a língua primeiro se fala, depois se escreve. Qualquer transformação, qualquer criação de uma língua deveria passar primeiro pela língua falada, depois pela... Então, quando você me fala de uma força que, de qualquer forma, vai existir, que existem na sociedade, existem no Brasil, existem eu vejo isso como qualquer coisa que sai da mera literatura, mas que faz parte de tudo, da atitude, da língua falada, de tudo. É uma pergunta que eu queria saber se você limita-se. Então, Fausta, eu te diria o que eu já disse ontem também, né? Fazer essa diferença entre algo escrito e oral, por exemplo, de uma língua, é aquilo que o Derrida dizendo, não vamos começar por aí. A começar pelo fato de que qualquer língua, ela só pode ser escrita e falada. Não existe uma diferença.
Agora, o alfabeto é que tem alguns procedimentos que parece que antes de você escrever, você tem que falar. E aí a gente pega a criança, faz isso. A criança aprende a falar antes de escrever. Mas a criança só faz isso porque ela já é amparada pela escrita. Mesmo que ela não saiba. Tanto é que tem criança que fala igual escreve. Sim, ela tá, porque o alfabeto, é assim, o procedimento alfabético é esse. A gente ensina a criança, como é que a gente ensina a criança a escrever? A escrever aquilo que ela já fala. Porque já, aquilo que ela já fala já está escrito. Portanto, você fala de escrita ofídica, mas é fala ofídica, escrita, oral, eu digo até, eu falo mais. É língua É uma ofídica. inscrição também. É alguma coisa que está já escrito, que não poderia não estar escrito, mas não é alfabética. Ela está escrita na paisagem. Ela está escrita nas pedras. É uma inscrição, né? que existe, porque existe uma língua, inclusive, que é escrita, por sinal. Né? Só que não é escrita em papel, por exemplo. Então, aí eu diria assim, é bom que a gente saia desse condicionamento que a perspectiva alfabética nos coloca para analisar, por exemplo, a fala dos povos ditos não sem escrita. Porque não tem povo sem escrita. Assim. Ou você fala, ou você já está escrevendo também. E aí, borrar um pouco essa diferença entre oral e escrito. O escrito só existe porque é oral, e o oral só existe porque é escrito. Agora, a diferenciação faz sentido quando você coloca a questão do suporte. Quando você coloca, por exemplo, a questão do papel. Aí tem tribos, tem grupos que não tem papel mesmo. Se é que a gente tem que falar uma escrita, eles vão escrever em outro suporte. Né? E o papel condiciona uma série de coisas da escrita também. A escrita, ela também existe porque ela pede papel. Ou coisa parecida. Né? Então, essa discussão que é complexa e não dá para a gente avançar, eu só estou dando algumas indicações metodológicas para enfrentá-las. E a indicação que eu digo é sair dessa dicotomia entre oral e escrito. Mas, entretanto, os autores, os modernistas, os indigenistas, achavam que sem escrever não iriam mudar, se não fosse escrita, se não fosse, não se criasse uma literatura brasileira, o brasileiro não iria, como língua, não iria existir. Portanto, eles não partiam dessa perspectiva. Isso é muito bom que você fale, porque isso tem a ver com um projeto modernista, inclusive antropofágico também. Ele é um projeto de cultos, de intelectuais, e, portanto, de livros, e, portanto, de escritas mesmo no sentido alfabético, escrever livros. Como se não existisse, se não fosse escrito. Exatamente. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, nós temos que escrever mesmo. E a escrita ofídica, ela já presta atenção também nas inscrições, naquilo que não precisa ser escrito, não. Naquilo que já está escrito, porque não poderia não estar. O que eu digo para os meus alunos lá na UENG, assim, eles são fissurados para o negócio da aplicação, né? Você está falando, professor, isso, mas como é que a gente aplica isso aqui? Assim, sobretudo a turma do design de produto, por exemplo, que já quer fazer produto com tudo, né? Aí eu disse, gente, é justo que a gente esteja querendo aplicar, e toda a teoria nasce para ser aplicada mesmo. Mas a teoria só existe porque ela já é aplicada. Você não tem que aplicar, não. Aí eu digo assim, vamos pensar aqui na ideia de projeto. Você está aqui na escola, que a escola fica lá do lado do campus da UFMG, e quer chegar na Praça 7. Você vai fazer um projeto para chegar, porque não tem como você não fazer. Sabe por quê? Porque o seu corpinho é limitado. Aí você vai dizer assim, eu, com o meu corpo, como é que eu vou chegar lá? Eu tenho dinheiro para ônibus? Posso ir de ônibus. Eu tenho um pai que tem um helicóptero? Helicóptero.
eu não tenho dinheiro nem para ônibus, eu vou ter que ir a pé. Esse projeto que você faz, não tem como você não fazer. Por quê? Porque o seu corpo impõe esse projeto. Então não vamos pensar na ideia de projeto que você vai projetar. Não. Pensou, é porque já fez. Já aplicou. E, aliás, como diria o Sócrates, o problema teórico é simplesmente esse. Você já sabe. Aí vem o problema teórico. Só não sabe que sabe. Por quê? Porque você tem que agora sacar que já sabe. Esse é o problema teórico. Que os meninos, assim, eles já sabem fazer as coisas, mas não sabem pensar as coisas, assim, não sabem teorizar. Por quê? Porque precisa saber que sabe, não basta só saber. Nesse caso de estudante, por exemplo, dessas áreas das artes ou de design. E também, o saber que sabe, ele está colocando um problema implícito que é fundamental, que é a transmissão do saber. Para você transmitir, você precisa saber que sabe. O problema do professor, por exemplo, é esse. Porque, como dizia Sócrates, o professor tem que ser um paridor. Isto é, mostrar aquilo que já está sendo feito, mas que precisa só parir. A maiêutica. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que, se na prática precisaria ser criada uma nova língua, e portanto escrita, e portanto codificada, e portanto essa neura modernista de criar quase uma sintaxe para isso, sabe? Essa tupinização do português era um projeto arrojado de gramáticas, de essa coisa toda. Na perspectiva ofídica, não é mais isso. A perspectiva ofídica é dizer, olha, isso aqui é necessário, mas tem alguma coisa que é uma condição existencial, que é uma condição do tempo e do espaço, que é uma condição que brota da terra, uma condição que brota, que é da natureza do rio, por exemplo. Esse jeito de falar não é só porque eu inventei uma coisa, é porque a minha relação com a paisagem me obrigou a dizer isso. A relação com a paisagem me fez dizer isso. Eu vendo aquele animal ali, me fez dizer isso. Não é só porque de repente eu quero inventar, não. É por uma imposição socioespacial, sociohistórica. É uma força, isso que é uma força, que circula e que nos atinge, mesmo que a gente não queira. Ela nos arrasta. Né? É uma força sine qua non. Eu vivendo nesse lugar, vou possuir essa força. Ela é do lugar. É por aí, por aí. Alguma coisa mais? Podemos encerrar então, por hoje? Então tá. Aí amanhã nós vamos começar um pouco mais cedo, porque vai começar a oficina que vai prosseguir no sábado. Né? Amanhã vou apresentar os livros produzidos pelos índios, vamos comentar alguns, e vai vir também uma professora lá do Florestan Fernandes falar sobre o que as crianças fizeram, mostrando alguns trabalhos e tal. E eu vou também apresentar para vocês o projeto Orfídeas, que trabalha com os livros da floresta e etc. Né? Tem 40 inscritos, né? E vai vir uma turma minha lá da UENG, mas isso, se vocês quiserem convidar outras pessoas, sempre bem-vindo. Né? Espalhem essas coisas, eu acho que é bom trazer as pessoas novas para cá. Tá bom? Vai ser aqui mesmo, só que a gente vai trabalhar ali no saguão quando tiver que trabalhar, fazer algumas coisas lá. Né? Mas quando tiver que conversar, a gente vem para cá. No sábado vai ser muito mais lá do que aqui. E no sábado começa às 3 horas. E amanhã 5h30, né? Oi? Amanhã 5h30. Amanhã 5h30. Ok, obrigado de novo.
e espero de revê-los amanhã. Boa noite, gente. Pode assinar o livro de novo. Hoje é outro dia. O livro ali da frente. Eu estava falando, todo mundo tem